Hoje quero partilhar com vocês uma pequena reflexão e respondam para vocês próprios. O que é que de facto controlam nesta vida? Controlam a vossa saúde, a vossa vida familiar, a vossa vida amorosa, a vossa vida financeira, profissional? Controlam isso? Eu tenho estado a refletir bastante sobre isso nos últimos dias e cheguei a uma simples conclusão. Eu não controlo nada nesta vida. E falo sobre o controle que nós temos sobre os acontecimentos, sobre as ideias que nós temos do futuro, sobre os planos que nós fazemos para daqui a um ano, para daqui a 10 anos, para amanhã, sobre o controle que nós temos do que é que vai acontecer de facto. Quantas vezes nós assumimos o controle de uma certa situação, de um certo plano, ou de uma certa ideia do futuro e às vezes as coisas não acontecem exatamente como a gente pensa. Eu dou-vos o exemplo básico. Na semana passada planeava ter uma semana super produtiva, com ideias para gravar um vídeo e, no entanto, na terça-feira a donzela acorda com uma febre horrível e claramente que a semana foi de cama, que a semana ficou completamente fora do controlo. E é aqui que uma pessoa pensa, o que é que eu controlo nesta vida? Nada. A menina esteve a recuperar uma semana da caminha e agora com muita energia para partilhar com vocês temas super importantes. A pergunta número 1. O que é que muda na vida de uma pessoa que tem uma doença grave? Neste caso, o cancro. Que é a minha experiência pessoal, pelo qual eu não desejo a ninguém, mas que eu vou partilhar com vocês quais foram as etapas que mudaram na minha vida. E o que é que mudou na minha vida? Tudo! Mas esperem, certeza que vão se identificar com uma dessas mudanças. Pode não ter sido pela mesma experiências, mas por alguma razão vocês vão se identificar com alguma dessas mudanças que não são só físicas, mas também emocionais, crenças, espiritualidade, muitos temas importantes. E vamos falar de uma coisa muito interessante. Vamos falar sobre menopausa. Então, mas porquê que ela vai falar agora de menopausa? De uma menina tão jovem, porquê que ela vai falar de menopausa? Porque a minha saúde ficou fora do controle, mais uma vez. E para quem ainda não viu os meus vídeos anteriores, aos 29 anos, após me ter sido diagnosticado um tumor aos ovários, tive que ficar sem os ovários e isso quer dizer que fiquei na menopausa. E o que é que muda ao certo no corpo de uma pessoa que fica na menopausa? Minha gente, uma pessoa já é desequilibrada por natureza. Então na menopausa... Em primeiro lugar, a recuperação da cirurgia é muito dolorosa, minha gente. Mas vamos passar essa parte e vamos passar a parte mais importante, que é o desequilíbrio emocional. Na altura, no hospital, tinham-me dito que, passados uns meses, iríamos começar a abordar o tema de fazer uma terapia hormonal, pela qual nunca vinham fazer porque até agora não foi necessário. E porquê? Porque eu tenho estado a lidar dessa forma, ou seja, contra os efeitos da menopausa, de outra forma, sem ser à base de medicação. Até agora não foi necessário fazer nenhum tratamento à base de medicamentos para controlar os efeitos da menopausa, mas também porque passados os meses comecei a fazer os tratamentos de quimioterapia. Para não bastava ainda a recuperação da cirurgia, comecei a luta de fazer os tratamentos de quimioterapia para combater o cancro no estômago. Foi mais ou menos nessa fase que a psicoterapia entra na minha vida. Comecei a fazer sessões de psicoterapia semanalmente e sem dúvida alguma que as ferramentas e todo o trabalho que a minha psicoterapeuta teve comigo foi uma das ajudas mais importantes para conseguir equilibrar aqui os efeitos da menopausa, tudo o que tem a ver com as questões de desequilíbrio emocional. Eu, quando comecei a procurar a psicoterapia, foi de facto com o objetivo de me ajudar e de me dar as ferramentas necessárias para eu conseguir ter um equilíbrio emocional, para conseguir gerir todas as situações que me têm acontecido. Mas na verdade a psicoterapia não só me ajudou a ultrapassar todas essas emoções, como também foi uma porta de entrada para o real problema de saúde. A minha saúde mental estava toda destruída
e a psicoterapia foi só uma porta de entrada para eu assumir que estava a ter uma depressão. Na verdade eu sempre fui tendo sinais, só que eu não tinha essa capacidade de parar e quando falo em eu ouvir aquilo que o meu corpo me ia dizendo que eu não ligava, era por exemplo uma queda de cabelo, insónias, ataques de ansiedade, de acordar mais cansada do que fui dormir, de falta de apetite, falta de peso, esse tipo de sinais que eu não fui apercebendo da gravidade que se estavam a tornar no meu corpo. Obviamente que cada caso é um caso, cada pessoa tem os seus sintomas e cada pessoa também tem o seu historial e os seus traumas, por isso cada sinal que o nosso corpo vai dando é diferente de uma pessoa para a outra. São pequenos sinais que nós evitamos, que nós ignoramos, que ao longo do tempo se podem tornar graves e que se não pararmos e se não cuidarmos de nós, principalmente, começarmos a cuidar da base, que é a nossa saúde mental, para depois nós termos forças e capacidade de tratar de todo o resto. Se nós não tivermos essas ferramentas, nós dificilmente conseguimos aqui obter um equilíbrio em todas essas emoções que nós possamos a sentir em qualquer tipo de desafio na vida. Sim, a saúde mental tornou-se uma das minhas prioridades. Outra coisa que mudou na minha vida, a leitura de livros. A leitura de livros já fazia parte da minha rotina. Contudo, neste momento eu tenho estado mais em casa, com mais tempo para mim própria, a leitura de livros tem sido uma das coisas que me acompanha quase diariamente. Investimento em livros é o melhor investimento no nosso autoconhecimento. Acreditem em mim. Eu leio livros de vários tipos de temas, com vários tipos de histórias e com vários tipos de ensinamentos. Uma das coisas que tem mudado também muito na minha vida é a prática de exercício físico, nomeadamente yoga. Como a saúde mental tem sido uma das minhas preocupações, o yoga acaba por estar ligado a tudo que é o equilíbrio, o nosso equilíbrio emocional. Porque cada vez mais tenho interesse em estudar e compreender melhor o meu lado espiritual e também ter as ferramentas certas para ter um controle sobre a minha mente consciente, sobre a minha mente subconsciente e conseguir trabalhar de facto com o meu interior. Porque cada pessoa pode escolher 4 caminhos que têm origem no sentimento, no pensamento, no ser e na ação. Esse caminho que nós escolhemos é o chamado yoga. O yoga significa a união entre a realidade e o meu interior. E a meditação, que também tem sido uma das melhores ferramentas para oxigenar o nosso organismo. Porque essas ferramentas são as mais importantes para nós conseguirmos ultrapassar algum tipo de doença, algum tipo de desafio, algum tipo de problema de vida que possa vir a aparecer. Uma coisa é certa, nós todos nascemos e todos morremos, mas essa é uma das coisas que muda completamente na vida de quem é confrontado diretamente com a morte. Na vida de alguém que já tenha passado por alguma situação trágica, uma doença ou um acidente, nós quando somos confrontados diretamente com a tragédia, nós mudamos completamente a vida e a forma como olhamos para a vida, a forma como olhamos para nós próprios. Para mim, o presente ganhou uma nova forma de ver a vida. O presente ganhou uma importância gigante no meu dia-a-dia. Viver o hoje, aproveitar o momento e deixar de viver nas ilusões do futuro e deixar de viver nas traumas do passado, que são apenas memórias que ficam no nosso pensamento, na nossa cabeça e automaticamente quase todos nós vivemos à base disso, das ilusões. Por isso é que para mim, neste momento, o presente, o dia de hoje, aquilo que eu de facto consigo controlar, ganhou uma importância completamente diferente daquilo que eu tinha há um ano atrás. Talvez eu tenha ganho mais essa consciência durante o processo mais difícil desta doença, que são, sem dúvida, os efeitos da quimioterapia. Para mim foi a fase mais difícil de conseguir suportar. Porque o nosso corpo muda radicalmente de um dia para o outro.
Nós damos por garantidos coisas básicas, como por exemplo comer, como por exemplo conduzir, como por exemplo andar, e essas coisas na minha vida mudaram de um dia para o outro. Isso fez-me sem dúvida começar a viver o presente e aproveitar os pequenos momentos ao máximo. O simples facto de saborear a comida, da comida ter sabor, é uma coisa que eu hoje em dia dou muito valor. Esta doença obrigou-me literalmente a crescer e ganhar uma maturidade, de ver a vida e de ver as coisas e a humanidade de forma completamente diferente. Eu hoje em dia não permito que nada que esteja fora do meu controlo abale a minha sanidade mental. Outra coisa, e não menos importante, são as pessoas que nos rodeiam no dia a dia que são importantes neste processo. Eu diria que talvez são o nosso combustível para esta caminhada. Sem dúvida que sem as pessoas certas ao nosso lado a caminhada fica muito mais difícil. Uma coisa é certa, nascemos sozinhos e morremos sozinhos, mas para nós conseguirmos fazer o caminho certo, para nós conseguirmos ter força para seguir em frente, nós temos que ter as pessoas certas do nosso lado. São as pessoas certas que nos dão as melhores ferramentas para onde havemos de seguir quando estamos perdidos no meio de uma situação. Eu fui uma abençoada neste processo e tive as melhores pessoas ao meu lado, por isso, muito obrigada!